pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão de um livro que eu acabo de ler e que eu vou indicar aqui, mas que eu acho que é muito válido para tempos atuais e para entender um pouco mais sobre certos comportamentos, seja nossos, seja de nossos colegas ou de uma sociedade em geral. E o nome, ele é uma provocação, que é a apoptose dopaminérgica, que é justamente sobre a dopamina que nós vamos falar aqui, as causas e os efeitos da dopamina. Bom, dopamina é um neurotransmissor que foi descoberto em 58 pelo farmacologista Arvid Carlsson, e que ele acabou gerando até o prêmio Nobel dele. E antes de eu chegar à apoptose, eu quero falar um pouco sobre o poder que a dopamina tem sobre nós. Então vamos entender um pouco sobre isso. Mas antes, quero deixar um abraço a todos que estão assistindo o meu vídeo, aos e-mails, aos comentários. Muito obrigado pelos WhatsApp, sempre legal, me deixa muito motivado. Se você está chegando agora aqui, se gostar, deixe seu like, seu comentário, se sinta abraçado. O objetivo aqui é trocar ideias, ninguém aqui está trazendo verdades, ninguém aqui tem certezas, são fundamentos, ideias, propostas vindos de pesquisas, vindo da ciência sobre comportamento humano. Então, sinta-se livre para concordar, para discordar, para me mandar e-mail com dicas, com ideias, com propostas de temas, que eu estou aberto aqui justamente para a gente crescer, desenvolver essa condição de entendermos como funcionamos, como nossa mente funciona, por que nos comportamos da maneira que nós nos comportamos. Eu acho que é interessante a gente crescer um pouco esse movimento e entender um pouco mais de nós com nós mesmos e a nossa relação com os outros. Beleza? Sintam-se todos abraçados. E não deixe de dar o like, se inscrever no sininho, de fazer comentário, que isso sempre ajuda a motivar, a sempre estar produzindo vídeos aqui. Beleza, pessoal? Então vou falar um pouquinho da dopamina e eu quero chegar justamente ao título que eu vou até colocar aqui de novo, que é a apoptose celular. Só que aqui eu vou falar um pouco da apoptose dos nossos neurônios. E o que é a apoptose, aliás, né? Bom, primeiro vamos entender um pouco da dopamina, só para vocês entenderem a importância dela sobre nós. Ela está relacionada ao nosso movimento motor e ideomotor, ou seja, ela atua diretamente no sistema nervoso central. Ela está diretamente relacionada a memórias, ao nosso estado de motivação. Ela age diretamente no sistema de recompensa. Ela tem a ver com o nosso processo cognitivo, com clareza de pensamento, com a capacidade de atenção e foco. Ela tem a ver com o nosso sono, com o nosso humor, com o nosso aprendizado, com o processamento de dor e sofrimento, com as defesas imunológicas do corpo, com a função cardíaca, com o movimento, até com o movimento intestinal, tão como com a liberação da prolactina, né, que é a produção de leite. Então perceba que a dopamina ela é um neurotransmissor que ela tem um complexo conjunto de atividades sobre o corpo. Bom, ela é produzida por um aminoácido chamado tirosina, que é natural do corpo. Bom, e o que acontece quando a gente tem baixa dopamina? Das consequências, das sequelas mais graves da falta de produção ou da incapacidade de produzir dopamina é o mal de Parkinson. Ele está diretamente relacionado à dopamina. Mas, além disso, tem aí a anedonia, que é a capacidade de sentir prazer, que a gente tem de sentir motivado para fazer as coisas. Ou seja, também está relacionado com, por exemplo, ansiedade e depressão. Também nos torna, quando a gente tem pouca produção de dopamina no corpo, a gente fica no estado de vulnerabilidade quanto a vícios, justamente por causa do sistema de recompensa e pela necessidade de sentir prazer. O ser humano tem a necessidade, já falamos em quase todos os vídeos eu falo sobre isso,
sobre a necessidade de sentir prazer, é justamente o prazer que nos motiva, essa alegria que nos faz acordar e fazer nossas atividades do dia a dia. E a baixa dopamina, ela o corpo vai tentar justamente aumentar a sua produção através daquilo que ajuda a produzir, que vai ali startar o sistema de recompensa. Entre eles estão os nossos vícios, seja com álcool, tabaco, com drogas, com psicodélicos, com internet, com jogos, com excesso de informação, pornografia, que mais? Enfim, tudo aquilo que vai gerar de alguma forma, vai gerar excitação no nosso sistema de recompensa e em outras áreas que tem necessidade, que tem por função ali despertar o prazer com o nosso corpo, com o nosso estado de ser e estar, né? Então a dopamina ela é fundamental justamente para fazer essa condição do prazer, de conquista, que sempre que a gente alcança aquilo que a gente deseja, a gente sente aquele prazer momentâneo, é a dopamina ali. Claro que existem outros neurotransmissores, mas a dopamina ela é fundamental nesse processo. Quando a gente compra aquilo que a gente quer, quando a gente ganha algo, quando a gente acerta, sei lá, em um jogo e ter aquela premiação, aquele estado, aquele desejo, quando a gente faz sexo, quando o prazer do sexo, quando a gente está com uma pessoa que a gente gosta, ou seja, ela está envolvida em toda a condição do ser humano para sentir prazer com a vida. Bom, o alto nível da dopamina causa o inverso, causa esquizofrenia, psicose, déficit de atenção, ansiedade, fobia social, transtorno bipolar. E como a gente sabe que tem ou não tem, ou seja, quando a gente sabe que a dopamina a gente está num processo de desequilíbrio, ou seja, não está na dosagem certa, a produção de dopamina, quais são os sintomas disso? Perda de equilíbrio, ou seja, a gente tem dificuldade de equilíbrio justamente porque envolve ali o sistema motor e ideomotor, dificuldade de engolir, perda ou ganho de peso, problema para dormir, dificuldade de manter o foco, baixa energia, cansaço, pensamentos suicidas, porque você entra no processo de depressão, mudanças frequentes de humor, alucinações, agitação, ansiedade, enfim. O desequilíbrio da dopamina nos gera diversas consequências que podem acabar resultando em transtornos e até em desenvolver doenças mentais. Bom, como saber quanto de dopamina nós temos no corpo? Bom, não existe teste, exame sanguíneo, ou seja, não tem como você medir isso de uma maneira em laboratório. Hoje, as técnicas utilizadas têm muito a ver com a neuroimagem ali, com técnicas de tomografia, enfim, que você consiga medir ali o seu cérebro, a intensidade de certas áreas do seu cérebro sendo ali instigada, ou seja, você é conduzido a determinadas imagens, enfim, estimuladas a determinadas condições, e nisso o seu cérebro é feito um mapeamento do seu cérebro através de imagem para ver se certas áreas estão sendo ali, como eu sempre digo nos meus vídeos, né, iluminadas, estão sendo ali de alguma forma incitadas. Essa é uma das maneiras de verificar se o nível de dopamina está adequado ou não. Mas ela não é tão precisa. Os fatores do diagnóstico que podem demonstrar essa condição de estar produzindo o suficiente ou não, né? Então, enfim, é uma questão muito mais clínica. Bom, pessoal, mas por que eu estou falando disso? Porque a dopamina, ela é um neurotransmissor fundamental para nós como ser humano, como vida. E ela, como eu disse aqui, ela está presente em quase todas as nossas ações comportamentais no dia a dia. Ela está relacionada a gente querer viver, a gente querer seguir com a vida, a querer desafiar a vida, a querer aprender, a querer
buscar conhecimento, atribuir novos valores, atribuir virtudes, colocar nossos princípios à tona. Ela tem muito a ver com isso. É claro que você tem ali serotonina, você tem GABA, você tem noradrenalina, ocitocina, endorfina, você tem um conjunto de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar psíquico, ou seja, pela saúde mental. Mas a condição de a gente se dar com a vida no nosso dia a dia é justamente temos por condição química e neurológica a dopamina. E agora sai um livro de uma autora que chama Anna Lembke, que chama Nação Dopamina, que eu convido vocês a ler esse livro, que ela traz justamente uma outra perspectiva. Quer dizer, ela, entre outros autores, é que eu gostei muito da maneira que ela escreve, que é uma maneira muito simples de fazer você entender, e ela traz muita ciência dentro do que ela escreve, a ideia do quanto a dopamina também pode prejudicar a nossa vida. E é isso, e essa lucidez que eu quero compartilhar com vocês aqui, justamente para a gente refletir um pouco mais sobre esta questão comportamental tão presente na vida do nosso dia a dia hoje, dos excessos, né, dos ruídos, dessa necessidade de sempre estar, de sempre ter, de não poder errar, de não poder saber menos, de não poder se sentir vulnerável, de não poder ficar doente, de não poder sofrer, de não poder se sentir triste, de não poder ser capaz de ter bens, de ter fortunas, de ter riquezas, de não poder deixar de se preocupar somente com a beleza, com o estereótipo, com futilidades, essa necessidade de querer estar sempre aparecendo, sempre nessa filosofia, vamos dizer, essa pseudo-filosofia do espetáculo, de sempre sair pelas aparências, né? Você tem que provar, tá continuamente provando a vida. E toda essa condição que a gente é exposta no dia a dia, ela faz com que nosso corpo produza justamente, que nosso corpo se sinta justamente estimulado pela dopamina. Ou seja, a gente aumenta excessivamente a produção de dopamina para tentar conseguir dar conta desses excessos que a gente é exposto. E daí vem a ideia justamente da apoptose sobre esses neurotransmissores, ou seja, sobre neurônios. A apoptose é um estado comum da célula, é uma condição comum do corpo, enfim, que seria como se fosse uma pré-programação da célula morrer, da célula, vamos dizer, entre aspas, se suicidar, de ela falar, não, eu não tenho necessidade aqui, então eu vou deixar de existir. Normalmente esse processo se dá quando se há um excesso de células, ou quando há uma alteração celular, ou quando ela surge com algum defeito, com alguma condição que a torna imprópria para aquela necessidade celular. Então essas células elas entram num processo mesmo de morte, ela se conduz ela desencadeia um processo de morte, né? E isso acontece também com nossos neurônios e com esses neurotransmissores. Quem descobriu a apoptose foi o John Foxton House Kerr. Ele se eu não estiver enganado, australiano, e ele fez um estudo sobre como que as células fazem na manutenção do tecido, do órgão, assim, quando elas estão em excesso, quando elas são produzidas de maneira desnecessária, ou quando realmente é reposta a condição celular da troca de pele, da unha, enfim, como acontece isso. E ele percebeu que as células elas têm um processo de programação para fazer isso. E o excesso de dopamina leva justamente a fazer com que esses neurotransmissores também se programem para morrerem. E o que isso pode acarretar no nosso dia a dia? O que isso quer dizer, Marcelo? Isso quer dizer que a gente passa a ter um desequilíbrio
sobre a dopamina, mas não entendi, estou em dúvida ainda, me explique melhor. A gente vai ficando menos sensível à sua ação. E ao mesmo tempo que a gente fica menos sensível à sua ação, porque ela passa a ser produzida cada vez mais, e a gente vai perdendo a sensibilidade de perceber os benefícios ou a necessidade da produção de dopamina, a necessidade da sua ação sobre o corpo, a gente vai perdendo a sensibilidade de sentir, do processo de sentimento mesmo. A dopamina, ela também entra no processo de apoptose, ou seja, ela entra também no processo de se programar para morrer. E aí há um desequilíbrio entre a quantidade de dopamina no corpo, a sensibilidade que a gente deveria trazer com a dopamina e a morte da dopamina. E isso vai acarretar em N sequelas do nosso processo cognitivo comportamental no dia a dia. Ou seja, como a dopamina ela atua diretamente em diversas áreas do cérebro que estão relacionadas não só à emoção, mas também à construção do sentimento e dos pensamentos, principalmente na área pré-frontal, nas áreas executivas, a gente vai perdendo a sensibilidade do ser humano com o outro ser humano, porque a gente não percebe como a gente está insensível, vai tornando-se insensível à dopamina, a gente também vai se tornando menos sensíveis à vida. Isso nos leva ao individualismo, isso nos leva à alteração de humor de maneira desnecessária, isso nos leva à falta de estar apto ou em estado desejante com a vida, de conquistar, de ir além, simplesmente desistir da vida, ou seja, pode nos conduzir a um caminho mais fácil para se tornar uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada, uma pessoa raivosa, uma pessoa sem controle emocional, uma pessoa que não tem estabilidade sentimental, que acaba tendo tons de sentimentos variáveis, independente da condição. Que mais? Pode fazer a gente não se sentir mais bem com nós, maneira de criar condições de passarmos a nos culpar, a nos violentar, uma maneira de a gente perder o próprio senso de ser humano, a capacidade até dos nossos princípios, até das nossas virtudes. Por quê? Porque há um total desarmonia entre a produção desse neurotransmissor, entre a sensibilidade que o corpo, a mente deveria trazer para o corpo e a gente transformar esse sentimento para lidar com a vida, e a morte, ou seja, a morte prematura desse neurotransmissor. Ou seja, é um total colapso que a gente passa a ter a nível neurológico. Então essa autora, essa Anna Lembke, ela traz justamente uma condição de percebermos a realidade do que nós, como seres humanos, como sociedade, o que a gente está fazendo mal para nós mesmos, o que a gente está atribuindo à nossa condição de vida, da maneira que a gente está escolhendo hoje viver. É claro que em algum momento pode ser que a gente consiga, o próprio ser humano consiga lidar com todo esse processo de equilíbrio e tentar homeostaticamente conseguir encontrar de novo equilíbrio mesmo com esses excessos. Mas isso está no campo da possibilidade. O que se pode dizer hoje, que está muito claro dizer, é que fatores sociais, da maneira que a gente enxerga, que a gente está se comportando diante dos fatores sociais que estão sendo impostos para nós todos os dias, tem também dificultado a maneira de a gente ver com alegria a própria vida. E isso tem a ver justamente com não só com a programação dos nossos neurônios a morrerem, a falar, cara, eu já estou em excesso aqui, eu não preciso, mas ao mesmo tempo você também está insensível com a produção de certos neurotransmissores, o que nos leva a perder um pouco o senso e a condição do próprio estado de ser, e só vivenciar o estado de estar.
Então eu quero trazer aqui uma pequena reflexão do quanto o impacto que a gente se permite viver nesse mundo de ruídos, esse mundo do imediatismo, esse mundo das aparências, esse mundo do que tudo está certo, que todo mundo se acha no direito de estar certo, esse mundo dos vícios, dos jogos, dos vícios, seja ele consumíveis também, dessa necessidade de estar sempre ativo, sempre enérgico, sempre potente para agir, o quanto isso pode nos levar à infelicidade e à incapacidade de construir uma vida com realidade, ou seja, trazer o realismo para ver que o ser humano também precisa de paz, precisa se sentir vulnerável, se sentir que tem seus limites, se sentir que precisa do seu tempo, que precisa estar, muito mais que estar, ser ele com ele mesmo, ou seja, permitir, melhor dizendo, trazer para ele uma condição do estado presente para verificar o que ele está sentindo, se os seus sentimentos são reais, aquilo que se busca pela simplicidade de existir. Será que o que eu estou sentindo dentro de mim, será que esse sentimento que está dentro de mim é esse sentimento que eu quero para a minha vida, é esse sentimento que faz sentido eu seguir com a minha vida? Ou será que eu estou fazendo escolhas erradas e estou me entristecendo, estou me apequenando, estou me tornando uma pessoa menor a cada dia? E às vezes, justamente por causa desses elementos químicos que entram aí em desequilíbrio, em desarmonia com a nossa constituição e construção biológica do nosso cérebro, que pode muitas vezes estar nos levando para um abismo, justamente porque a gente esquece de parar, respirar, olhar para nós mesmos e falar assim, cara, será que está fazendo sentido essa vida que eu estou escolhendo? E a partir daí fazer escolhas melhores, limitar aos ruídos, buscar filtrar aquilo de informação que chega até nós, aquilo de sensações que chega até nós, filtrar os ambientes, filtrar as amizades, as relações pessoais, interpessoais, intrapessoais, ou seja, fazer essa ressignificação intrínseca e individual e singular, para que a gente possa de vez em quando dar uma olhada para nós e falar assim, cara, não tá bom, não tá bem, algo está acontecendo comigo. E eu quis aqui trazer justamente essa ideia da dopamina para vocês entenderem que muito mais do que uma questão de culpar os outros, de achar que o problema está nos outros, está em nós mesmos, e às vezes é por causa de um desequilíbrio químico, neurológico, como o excesso de produção da dopamina pode nos levar a tornar a vida mais obscura, mais nebulosa, mais chuvosa, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? É só uma reflexão para levar para vocês. Leia, deixa eu pegar aqui, eu esqueci o nome do... Leia o livro da Anna Lembke, porque vale, ela traz isso, essa ideia da importância da dopamina e o quanto nós estamos indo por um caminho tanto duvidoso quanto a questão da saúde mental e da saúde como um todo. O livro se chama Nação Dopamina, vale a pena ler esse livro e eu espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe, dê seu like, seus comentários. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.